a abrir a palavra do Senhor, lembrando que nós vamos dar continuidade o que iniciamos na ceia passada. Na ceia passada, nós iniciamos trabalhando os nossos fundamentos como igreja local. E eu comecei a desafiar vocês, porque eu sei que a liderança está cansada de saber. Eu sei que os membros mais antigos também estão cansados de saber. Mas como eu falei na última ceia, são muitas pessoas novas, que nós precisamos trazer esses fundamentos para caminharmos alinhados dentro da visão que o Senhor tem dado para o nosso coração nesse lugar. E eu só vou lembrar vocês, baseado em Isaías capítulo 6, quem não assistiu a ministração, vai lá, assiste a ministração no YouTube, para você relembrar. O nosso primeiro fundamento é intimidade com Deus. E baseado nessa intimidade com Deus, nós desafiamos vocês a enxergar o que a maioria não consegue enxergar e construir essa intimidade com o Senhor. Nós desafiamos vocês a adquirir experiências pessoais com o Senhor, deixar o Senhor marcar a vida de vocês de forma poderosa, como Ele tem realizado conosco no decorrer do tempo, e crescer na expectativa de uma purificação espiritual, de santidade, de ter a sua vida realmente selada pela doce presença do Espírito Santo. E nessa manhã nós vamos trabalhar o nosso segundo pilar dentro dessa caminhada da igreja local aqui em Muriaé. O primeiro, agora o segundo, integridade. Se nós somos desafiados a crescer a nível de intimidade com Deus, como igreja local, nos tornando essa igreja que queremos ser, inspirando a nossa cidade, marcando as famílias da cidade, chamando a atenção não para nós, mas para o Senhor, nós precisamos de integridade. E aí serão vários textos que eu vou utilizar com vocês, mas quero que vocês sejam pacientes. Como eu sempre digo, manhã de ceia é manhã pastoral. Então é manhã que vocês precisam ter paciência com a pastora. O pessoal brinca, na ceia a pastora bate na gente. Então, não vou bater, mas se tiver que fazer, a gente faz com amor e com alegria, gente? Só que eu quero chamar a atenção de vocês para construirmos esses pilares com muito temor diante do Senhor, para sermos essa igreja que estamos trabalhando para nos tornarmos. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, 58, Tito 2, 10, Neemias 6, 15 e 18, 1 Pedro 3, 8. Mas eu vou falando com vocês, enquanto eu vou falando, os irmãos vão colocando aqui no telão. Salmo 86, versículo 11, vai nos desafiar a ter um coração inteiramente fiel. Não é um coração com fidelidade parcial, mas um coração pleno. E essa plenitude em Deus é desenvolver o nosso temor ao Senhor. E dentro dessa proposta de um coração de servo, um coração que teme, um coração que permanece, um coração inteiro e não dividido, o desafio para nós é nos tornarmos ministros íntegros, ministras íntegras. Esse é o desafio para nós. Quando a gente olha para a palavra do Senhor e trabalhar em uma igreja local em crescimento, é desafiador. Porque eu encontro com muitas pessoas no meio da rua que elas dizem assim: eu sou membro da Central. Eu sei que elas não são. Elas frequentam aqui, elas participam do culto. Porque para se tornar membro, você tem que fazer a aliança de pertencimento. Você precisa se batizar, você precisa fazer a sua profissão de fé, você precisa se aliançar com a visão da igreja.
E tem muitas pessoas que a gente encontra, que elas dizem assim, não, eu sou membro da central. Gente, eu fico quieta, eu não falo nada. Ah, tá bom, né? Mas eu sei que ela ama a igreja, frequenta a igreja, mas ainda não se aliançou com a visão da igreja. Isso é maravilhoso, eu acho isso extraordinário, mas também isso se torna um pouco perigoso. Porque como que nós vamos nos responsabilizar por todos vocês, pelo que vocês falam e pelo que vocês fazem, representando o nome da igreja na sociedade? E diante disso, nós queremos apresentar para vocês esses fundamentos. O primeiro, essa intimidade que nos leva a desfrutar de uma experiência particular com o Senhor. E o segundo, essa integridade. E quando a gente começa então a falar de integridade, o que cada membro dessa igreja precisa se tornar para que nós sejamos um lugar seguro e confiável? O que eu e você precisamos gerar aqui no meio dessa comunidade de fé é que esse lugar seja seguro e confiável. Quando as pessoas falarem de nós lá na rua, eles vão direcionar a nós como pessoas íntegras, mas um lugar aonde há segurança e há confiança. Para isso acontecer, a primeira coisa é nos tornarmos realmente confiável. Vamos para Tito 2, versículo 10. Mas, olha o que a palavra do Senhor diz. Mas, ao mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. O que nós estamos desafiando vocês? Nós não queremos apenas uma igreja com uma boa música. Nós não queremos uma igreja apenas com uma excelente estrutura. Mas nós queremos uma igreja viva. Nós queremos que a nossa mensagem fale. Mas nós queremos que a nossa vida legitime o que nós estamos falando. E para isso eu e você vamos precisar caminharmos trabalhando o nosso caráter, trabalhando as nossas ações, as nossas palavras, a nossa forma de ser. Tantos adolescentes, nós estamos vivendo uma fase muito linda com os nossos adolescentes. Nossos adolescentes estão experimentando o Senhor, estão crescendo no Senhor. Nossos jovens estão vivendo também uma experiência maravilhosa. Mas como adolescente, como jovem, como criança, como homem, como mulher, no meio dessa igreja, eu quero que vocês me ajudem a fazer as pregações dessa igreja, o ensino dessa igreja, se tornarem atraentes aos olhos daqueles que estão lá fora. Porque nós não queremos apenas congregar, nós queremos ser uma igreja poderosa, promovendo transformação e cura por onde nós passarmos. Por isso essa igreja precisa ser confiável, mas essa igreja precisa ser constante. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil no Senhor. Isso é fantástico. Essa constância. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, eu já compartilhei com algumas pessoas. Segunda-feira, a Esther, mas a Júlia estavam fazendo uma seleção de alguns vídeos, de algumas fotos para algo que nós queremos fazer. E teve um momento, o Wesley estava lá, e teve um momento que eles me chamaram: pastora, vem aqui. Aí eu cheguei, e eu comecei a ver o vídeo da demolição do templo. E nós ficamos ali, né, Wesley, assistindo ali o vídeo de quando tudo foi demolido, e a gente comentando sobre a honra, sobre a glória de Deus, sobre tudo que Deus tem realizado no nosso meio. Eu passei o resto da tarde trabalhando, e à noite, quando eu retornei para casa, que eu fui dormir, gente, uma ansiedade abateu meu coração. Uma angústia abateu no meu coração.
E eu comentei com o Eliel, eu falei assim, Eliel, eu perdi o sono. E eu fiquei pensando assim, que loucura. O que eu fui fazer? Como que eu pude ter coragem de fazer isso? Aí até o Eliel, mas agora que foi te dar angústia? Né? Depois desse tempo todo que você vai ficar apavorada com o que aconteceu? Né? Por quê, irmãos? Eu tenho comentado com as pessoas, eu estava tão focada na voz de Deus, eu estava tão focada na palavra do Senhor, que eu não estava dando valor aos desafios, às dificuldades, às lutas, e vocês sabem tudo o que nós passamos. Vocês sabem muito bem tudo que nós enfrentamos, mas nós fomos constantes no Senhor, e porque fomos constantes no Senhor, nós hoje estamos desfrutando da graça, da fidelidade, do favor, da bondade, da misericórdia, desse Deus que veio aprovando as nossas ações com as suas mãos poderosas. E aí, muitas vezes nós somos inconstantes na nossa caminhada com Deus. Alguns são constantes quando estão no tempo da dor, quando estão no tempo do sofrimento. Outros só são constantes quando tudo está muito bem, quando tudo está muito favorável. Quando as coisas ficam difíceis, quebram a sua aliança com o Senhor. Ou quando tudo vai muito bem, sua aliança também é quebrada. E nós estamos sendo orientados dentro de uma proposta de uma igreja íntegra. Essa igreja é íntima. As pessoas vão chegar aqui e vão ver sim as ações de Deus movimentando a igreja. Vão ouvir revelações, vão se deparar com visões, vão ouvir vocês falando em línguas, vão ver curas extraordinárias acontecendo como estão, vão ver salvação acontecendo como está acontecendo. Mas as pessoas que entrarem aqui, elas vão ver que vocês são constantes no Senhor. A luta não arranca vocês da presença de Deus, as conquistas não arrancam vocês da presença de Deus, porque em tudo vocês são constantes o tempo todo, amando, servindo, crescendo, perseverando na presença do Deus que nós amamos. Comprometidos. Nós só temos a igreja que somos hoje porque nós somos comprometidos. Eu me lembro, há 3 anos atrás, quando nós ganhamos o nosso espaço no Santa Terezinha, nós não tínhamos nenhum membro no bairro. Quando foi me dado o espaço, disse assim, a senhora quer o espaço para abrir uma igreja aqui? Quero. Eu quero. Não tinha ninguém lá, nenhuma pessoa. E hoje nós temos uma igreja viva naquele lugar. Hoje nós temos. Ontem a Lili estava falando comigo que ela começou há 1 mês atrás, ou 2 meses atrás, não sei, com o grupo de pastoreio com um adolescente. Ela está com 13 adolescentes. Então a gente vai vendo o Senhor trabalhando poderosamente. Por quê? Porque pessoas têm se comprometido. Comprometido com a missão, comprometido com a visão, comprometido com o Senhor e comprometido com a sua própria liderança. Então eu quero convidar você aí para Neemias capítulo 6, versículo 15 e 18. É lógico que eu estou fazendo uma junção dos versículos. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento. E é isso que tem acontecido no nosso meio. Nós temos servido ao Senhor de forma poderosa. Irmãos, há 2 meses, 2 meses ou 3 meses, eu não me lembro, atrás, porque vocês me conhecem, eu sou totalmente perdida com datas, né, gente? Nunca considere muitas datas que eu falar. Então, assim, há uns 3 meses atrás, não sei se tem alguém da comunidade aqui, eu fui procurada de uma forma que eu nunca tinha sido procurada.
uma pessoa que eu conhecia de vista, que eu tinha visto 2 ou 3 vezes apenas na rua. Eu conhecia só, de passar por ela na rua. Ela me procura no gabinete e ela me diz assim: pastora, eu estou com um grupo de 60 pessoas e nós precisamos de um pastor para pastorear a gente. E eu vim aqui pedir à senhora se a senhora pode mandar um dos pastores da sua equipe para nos pastorear. Porque nós estamos com um grupo considerável, mas não temos quem nos pastoreia. E eu vim aqui pedir à senhora para nos pastorear. Mandar um pastor, pode ser qualquer pastor da sua equipe. Essa pessoa ainda brincou assim: pode ser o menorzinho da sua equipe, mas manda ele para nós. Aí eu olhei para aquela pessoa e disse assim: mas eu não posso fazer isso. Eu não posso mandar ninguém da minha equipe para pastorear vocês sem conhecer vocês, então eu vou. A partir daquele dia eu fiz uma aliança com aquele grupo, e vocês sabem muito bem que às quintas-feiras eu estou lá no Marambaia com esse grupo pastoreando, conhecendo esse grupo, porque a partir agora de janeiro nós vamos ter um pastor exclusivo para aquela comunidade, porque Deus tem trabalhado, Deus tem abençoado. Mas antes de enviar um pastor para lá, eu estou lá, conhecendo as histórias, aprendendo com o sofrimento deles, lidando com as angústias deles e me alegrando com a paixão deles. Então toda quinta-feira nós estamos com culto na laje, gente. É na laje da casa de um irmão. É o culto na laje. Vai lá para vocês verem o que está acontecendo lá. Vai lá para vocês verem a igreja maravilhosa que nós estamos tendo naquele lugar. O nosso programa de criança, uns 15 dias atrás que foi o nosso evento de criança lá, foi isso, uns 15 dias atrás. Nós tivemos lá no bairro, no nosso evento de criança, 1.300 pessoas na quadra da escola. E hoje à noite o nosso culto vai acontecer na quadra da escola. E eu gostaria muito que vocês estivessem indo lá apoiar, incentivar, estar junto com a gente, porque tem uma igreja viva naquele lugar, tem pessoas apaixonadas pelo Senhor naquele lugar, e eu estou convidando vocês a se tornarem tão comprometidos que nós vamos terminar Itamuri, nós vamos construir Marambaia, nós vamos terminar a Central, porque o Deus generoso está no nosso meio, e essa igreja é apaixonada pelo Senhor. E quando nós servimos com uma igreja apaixonada, todos os desafios são superados para a glória do nome do Senhor. Mas também precisamos sermos uma igreja compreensiva. 1 Pedro 3,8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e sejam humildes. Queridos, eu quero desafiar vocês, não pensar padronizado da mesma maneira. Eu tenho que pensar exatamente do jeito que a pastora pensa. Não, não é isso. Eu só quero que vocês entendam a visão que Deus tem trazido para nós como igreja e continue abraçando. O pastor Wesley falou algo que nós temos ministrado constantemente aqui: generosidade e honra. Nós temos trabalhado dentro desse padrão de uma igreja generosa, porque uma igreja generosa, ela cresce em generosidade e ela é abençoada poderosamente com generosidade. E uma igreja que honra, ela também recebe na proporção essa unção de honra. E nós temos sido poderosamente honrados. E aí eu quero desafiar você nessa manhã, como uma igreja profética aqui nesse lugar. Nós estamos
rompendo, nós estamos crescendo. Nós não podemos reclamar diante de tudo que Deus tem realizado no nosso meio, mas por favor, seja compreensivo. Quando um bebê nasce em casa, né, o pastor Leleco acabou de receber um bebezinho lá, né, tem 2 semanas que o bebezinho nasceu, a casa fica bagunçada, não tem como não ficar. Eu falo, o gostoso é o cheiro de neném, é o chorinho de neném, né? É a alegria que o bebê traz. Mas aí aquela casa que era toda organizada, já tem fralda espalhada, já tem banheira espalhada. Não é assim, gente? A casa sai do ritmo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Sejam compreensivos com os novos que estão chegando. Seja compreensivo com as coisas que às vezes saem um pouquinho fora do normal, do lugar. Porque nós estamos recebendo mais do que nós planejamos receber. Nós estamos sendo mais abençoados do que tínhamos previsto em ser. Então é lógico que tudo não vai ficar perfeito. É lógico que nós temos um padrão de igreja ideal. Mas nem sempre vamos ter o privilégio dessa igreja ideal. Nós vamos ter que lidar com a igreja real. E hoje nós estamos lidando com essa igreja real, que é uma igreja que está, né, olha bem, nós estamos num lugar que não é o definitivo. Só não estarmos no lugar definitivo já traz muito transtorno para nós. Nem sempre você vai estar tão confortável como você gostaria de ter. Mas eu quero convidar você a ser, como diz a palavra do Senhor, compreensivo. Compreensivo com a deficiência da nossa estrutura. Compreensível com a fragilidade dos nossos irmãos. Compreensível com a limitação daquele que está à sua volta. Mas dentro dessa compreensão, amoroso. Dentro dessa compreensão, fiel. Dentro dessa compreensão, profeta. Dentro dessa compreensão, pastor. Porque nós temos desafiado essa igreja andar no profético e no pastoral. Então nós queremos sim você cuidando na sua base, na sua rede, você cuidando, você amando, você servindo, mas você também gerando, construindo, para que mentalidade, para que postura seja plenamente transformada. A nossa compreensão não vai nos fazer passar a mão na cabeça de quem precisa ser confrontado. Compreensão é amar, é entender, é criar empatia. Mas dentro dessa compreensão é exercer a nossa autoridade em Deus, os nossos princípios do Senhor serem fortalecidos, onde em amor e graça nós vamos fazer as correções necessárias para todos nós continuarmos rompendo e crescendo. Intimidade com Deus é o nosso primeiro pilar. O segundo pilar é a nossa integridade. E o terceiro pilar é uma liderança visionária. Eu quero desafiar você a construir comigo uma estrutura de uma liderança visionária. Porque uma liderança visionária, ela não vai ficar olhando para o passado, ela vai olhar para o futuro. Eu conversando com Eliel, ele diz assim: eu deveria estar angustiada com o que temos que executar, não com a demolição que eu fiquei assistindo e percebendo a responsabilidade que nós tivemos que assumir. Então é isso mesmo que eu quero trazer para você. Quando a gente olha para o passado, a gente não tem visão, a gente só tem memória. E uma boa memória é necessária. Mas o que faz a igreja romper, o que faz a igreja ir longe, não é memória, é visão. Não é memória, é estratégia. Não é memória, é planejamento. E eu quero convidar vocês a se tornarem comigo uma igreja visionária, uma igreja que enxerga o futuro. Eu quero convidar vocês, quem não subiu lá em cima ainda, ir lá e já começar a visualizar a igreja de 5.000 membros que nós vamos ter nesse lugar.
Eu quero que você comece a passar pelos corredores da igreja e começar a profetizar que, como um líder dessa casa, você vai ser muito frutífero e o Senhor vai encher o seu coração de alegria e paz para você viver o que Ele está propondo para o seu coração. Porque a visão, ela precisa ser centrada em propósito. E qual é o nosso propósito? O nosso propósito é ganhar o máximo de pessoas que nós pudermos para o Senhor. O nosso propósito é, através dos nossos grupos de pastoreio, essa igreja ser pastoral, cuidando, amando as pessoas. Através das nossas bases, essa igreja ser uma igreja ministerialmente forte, servindo em todo o tempo. Tivemos uma festa linda ontem. Depois nos reunimos com a equipe que trabalhou. Pensa numa equipe que estava feliz, gente. Ontem, quando eu subi para encontrar com a equipe lá, todo mundo feliz. Eles estavam tão felizes que a pastora Kézia falou: quais foram os pontos negativos? Não tinha. Eu falei: como pode não ter? Eles não quiseram nem enxergar os pontos negativos, de tamanha alegria que estava no coração da equipe. Então eu quero dizer para vocês nessa manhã, que nós queremos sim, ser essa igreja de propósitos, caminhando dentro das nossas bases, com ministérios fortes, servindo em todo o tempo, porque adorar, congregar é uma coisa, servir é outra. Congregar e adorar é aqui no templo, sentado na cadeira dessa igreja, mas servir o Senhor é servir pessoas espalhadas por todos os lugares aonde você está como igreja. Na sua casa, na sua rua, na sua escola, na sua empresa e aqui no templo. E eu sempre vou dizer que a visão, ela é impulsionada por necessidades. Quando o pastor Wesley chega aqui no altar e diz assim: nós precisamos de 20 mil reais para terminar nossa obra ali em Itamuri. E eu sei que vocês são generosos o suficiente para nos abençoar. Eu também creio nisso. Eu também tenho convicção disso. Eu sei que o Senhor, Ele vai trabalhando. Ontem eu comentei com o pastor está aqui com a gente, né, pastor? Ontem eu comentei com ele, e o que vocês já sabem, do nosso jejum que nós fizemos para bater a primeira laje. E dentro do propósito do jejum para bater a primeira laje, nós achávamos que era só 40 dias. Só que foram acontecendo as intercorrências, elas foram surgindo, foram aparecendo. E tivemos que ficar de jejum por 9 meses. Mas eu quero dizer para vocês que não foi fácil, mas em nenhum momento nós desistimos do propósito. E hoje vocês estão vendo aí, a primeira laje foi batida, a segunda laje foi batida, e daqui a 2, 3 meses o telhado já estará no lugar, porque esse Deus que está conosco é o Deus que nos toma pelas mãos, e Ele diz: se tem propósito, se tem visão, se tem necessidade, nós tomamos as decisões, e se Ele está aprovando as decisões, Ele é aquele que vai gerar os recursos para nós fazermos o que temos que fazer. Esse Deus, Ele é fiel para conosco. Mas a visão, ela promove para nós seguidores. Ontem eu estava vendo a equipe da pastora Kézia. Que coisa sensacional. E a equipe que está com ela crê no que ela crê. Sonha com o que ela está sonhando. Então, se hoje ela tem um ministério infantil, que nós podemos dizer que é modelo para nós, todos os lugares que eu passo, eu falo assim: eu tenho um ministério infantil extraordinário. A pastora Kézia é espetacular. O trabalho dela é extraordinário. Quando eu passo pelos lugares falando do trabalho dela, é porque ela tem uma equipe por trás dela. Ela tem seguidores, ela tem pessoas que têm sido inspiradas por Deus, pelo que Deus tem colocado no coração dela. Então, meu irmão, seja no seu GP, seja na sua base, seja no seu ministério, seja visionário, porque se você for visionário, Deus vai te dar seguidores, Deus vai te dar equipe, e você vai poder
coração. Porque a visão, ela traz para nós foco e direcionamento. Porque a visão, ela unifica. Uma das coisas que já mexeu muito comigo, aqui nessa igreja, é ver as nossas crianças fazendo artesanato para investir na obra. Ver as nossas crianças, estou falando das crianças, a atitude delas. Não foram os líderes delas que incentivaram, elas tomaram a decisão de ir para o semáforo, vender água, para investir aqui na obra. E trazer nessa colinha e me entregar, pastora, o nosso trabalho da semana. E gente, olha que coisa linda. A pastora Késia, ela escalou as crianças para pregarem ontem. Se vocês não tiveram aqui, depois assistam no YouTube as crianças pregando. Que coisa linda. Vocês acreditam que elas vieram me perguntar se podia pregar, se tinha a minha bênção para pregar? Pastora Késia me escalou para pregar, a senhora me abençoa? Teve uma, gente, que foi incrível. Ela preparou um sermão sobre filiação. Aí ela chegou para a pastora Késia e disse assim, pastora, olha meu sermão. A pastora olhou, estava muito bom. Aí no outro dia ela falou assim, estou com outro sermão. O meu outro sermão é esse aqui que eu vou pregar. Aí a Késia virou para ela e disse assim, mas o outro já estava tão bom, por que você não prega o outro? O outro eu vou passar para a pastora Rosângela pregar. Porque eu vou pregar é esse daqui, o outro ela prega. Gente, vocês têm noção do que é ver essas crianças se apaixonarem pelo Senhor e saber que elas são os instrumentos para esse tempo? Sabe por quê? Porque a visão, ela sempre vai determinar a velocidade que andamos. E nós temos uma palavra profética linda para essa igreja. Eu já tenho repetido sempre que Deus falou conosco que nós vamos colher em 10 anos o que semeamos em 30 anos. E eu estou preparada para essa colheita. Eu não sei se você está, mas eu estou preparada para essa colheita de 30 anos de semeadura desse povo. E essa colheita vai ser abundante, vai transbordar, e não seremos só nós abençoados. Muitas igrejas e famílias serão abençoadas através de nós. Porque a visão, ela nos dá velocidade, direção, destino, e ela traz provisão. O que mais tem me marcado no decorrer desse tempo é quando a gente chega naquele momento assim, não tem como fazer, não dá para fazer. Aí Deus vem com uma provisão sobrenatural, gerando no coração de uma pessoa o seu amor por essa casa e o seu amor por esse povo. Então nessa manhã, meus queridos, é isso que eu quero desafiar vocês. Nós trabalhamos intimidade, integridade e visão, liderança visionária. No próximo encontro eu quero ver se eu consigo terminar os outros 3 tópicos. Mas antes de tudo, eu quero convidar você a se colocar de joelhos nesse momento. E eu quero convidar você a dar a seguinte resposta para o Senhor. Senhor, eu estou disponível a caminhar nessa intimidade que a pastora está nos desafiando? Eu estou disponível a ser íntegro, como é o desafio da nossa caminhada pastoral? Eu estou disposto ou disposta a andar em visão para viver tudo o que Deus quer fazer conosco? É você que vai responder. Nós sempre dizemos que a mesa é um convite particular, aonde você responde para o Senhor os desafios do seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã,